Senhor presidente, senhores deputados, eu venho à tribuna nesta sessão para falar sobre os serviços prestados pela Energisa aqui no Mato Grosso do Sul e sobre as reclamações que nós estamos recebendo da população. Mais uma vez, o tempo que eu estou nessa casa, já foram várias discussões nesse sentido, inclusive com 2 CPIs que foram abertas, e na primeira CPI resultou na devolução de recursos à população cobrados a mais pela empresa concessionária, e esses recursos foram devolvidos à população nas contas de forma escalonada, aliás, parcelada, e foi um resultado concreto daquela CPI, que chegou à conclusão que a empresa concessionária de energia estava cobrando valores a maior do que deveria cobrar. Na última CPI que nós tivemos aqui na legislatura passada, infelizmente, não concluiu os trabalhos e a gente não teve um resultado satisfatório. Mas o que eu queria já começar avaliando aqui é essa política de privatização dos serviços públicos essenciais da população. Nós, principalmente dos partidos de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, nós sempre fomos contrários a essa política de privatização de energia elétrica, de água, saneamento, de privatização de outros serviços essenciais, porque nós sabemos que uma empresa privada, ela obedece o lucro do mercado, aliás, a lógica do mercado, e ela também precisa, logicamente, para sobreviver como empresa, a oferir lucros em cima de um serviço que é essencial à população. E muitas vezes a empresa privada, ela não tem interesse de levar o serviço aonde não dá lucro. Por exemplo, na área rural, ela faz um investimento grande em linhas de transmissão para fazer chegar a energia lá numa propriedade, quilômetros de distância, e para ela não é um serviço lucrativo, não vai dar o retorno que a empresa gostaria de ter. Mas é um direito daquele cidadão, daquele consumidor, de ter acesso à energia elétrica para poder trabalhar, produzir, para poder ter o seu aparelho doméstico, eletrodoméstico. Então, assim, a lógica da empresa privada sempre é a lógica do lucro, E o serviço público essencial, ele não pode obedecer essa lógica. É preciso que a população tenha acesso a esse serviço. E, muitas vezes, o poder público até tem que subsidiar determinados investimentos para poder chegar este direito àquele consumidor, àquela pessoa. Então, eu estou fazendo essa introdução aqui para dizer que a concessionária de serviço público de energia elétrica aqui no Mato Grosso do Sul, ela tem sido agora campeã de reclamações da população, Primeiro, que eu já falei aqui na sessão de terça-feira, os consumidores foram surpreendidos neste mês agora com contas de energia lá nas alturas. As pessoas estão me passando aqui, inclusive anotei aqui o nome de algumas, a Évila Satomani, que pagava em média R$600, ela recebeu a conta de energia agora de R$1.400. O Alisson Muniz tinha uma conta de energia na média de R$150. Este mês ele recebeu com R$365. Então, o dobro do valor, às vezes o triplo do valor, e a justificativa da empresa é sempre a mesma: calor excessivo, a geladeira puxa mais energia nesse calor para poder gelar, tem ar-condicionado. Só que muitas famílias estão me reclamando aqui, não tem ar-condicionado.
Não tem. São os mesmos eletrodomésticos que são utilizados sempre, né? E o valor da conta foi lá em cima nesse mês, né? Além disso, tem uma reclamação, e aí agora eu recebi pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Uma reclamação da qualidade do serviço, do atendimento dessa empresa. Por exemplo, aqui algumas pessoas me reclamaram no Jardim Paradiso, aqui em Campo Grande. Até ele escreveu assim: é só bater um vento forte e nós ficamos horas sem energia. Horas sem energia, né? No Jardim Batistão, no Leblon, sempre acaba a luz. Estão falando aqui os moradores, né? Não tem manutenção. No Santo Amaro, também no bairro Santo Amaro, a mesma coisa. De vez em quando a população fica sem energia, né? Qualquer vento forte que bate aí. Então, é também sobre essa prestação de serviço que a população está reclamando. Outra reclamação que eu recebi aqui, que a Energisa não está cumprindo os prazos para ligação de energia nas residências, nas propriedades rurais pequenas e médias, né? Então, ela não tem cumprido com o prazo e, às vezes, a pessoa demora muito tempo para ter a ligação da energia, para chegar a energia lá para o pequeno produtor, na pequena propriedade rural, ou até mesmo na residência aqui na zona urbana, né, da cidade de Campo Grande e de também cidades do interior. Então, é sobre a qualidade na prestação de serviço também, né? A empresa cobra esses valores exorbitantes nas contas e, muitas vezes, os consumidores não têm as suas necessidades atendidas. E uma questão que é muito importante também a gente lembrar, que aqui no Mato Grosso do Sul a energia foi privatizada, né? Ela foi privatizada. E a empresa, a concessionária, ela terceiriza ou quarteiriza, né, para uma outra empresa a prestação do serviço na cidade. Então, quando você precisa de um atendimento da Energisa, vai lá um funcionário de uma outra empresa que foi contratada pela Energisa para realizar aquele serviço, né? Então, nós estamos questionando essa política de privatização porque os consumidores ficam reféns da empresa, né? E ainda vão reclamar lá na Energisa, são mal atendidos, né? Os funcionários tratam mal os consumidores, as pessoas, como eu disse aqui, e isso não é exagero, as pessoas dizendo: eu diminuí a minha compra no mercado porque eu tive que pagar a conta de luz esse mês para não ficar com as escuras na minha casa, para não ter o corte da energia, né? Então, pesa no orçamento das famílias de baixa renda, né? E eles falam para mim assim: a quem nós vamos recorrer? A quem nós vamos recorrer? Quantas vezes chega a reclamação aqui na Assembleia, a Assembleia faz a discussão. Na legislatura passada, nós chamamos aqui os diretores da Energisa, sentaram aqui nessa mesa e nós discutimos com eles, né? E a justificativa foi a do calor, né? Então, assim, nós ficamos refém da empresa, o serviço não atende às necessidades, deixa a desejar na qualidade, não cumpre os prazos e, muitas vezes, bairros da cidade têm queda no fornecimento de energia e a população fala: vão reclamar para quem? Essa é uma questão, né? Deputado Roberto Rachioc, concedo uma parte a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados, deputadas. Eu gostaria aqui de só fazer uma observação. No começo desse ano, quando foi definida o aumento da energia elétrica aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que foi na ordem média de 9,68%, o dobro praticamente da inflação de 2022, que foi 4,77%, eu trouxe um estudo que eu não me recordo muito bem, mas é o aumento da energia elétrica no estado de Mato Grosso do Sul nos últimos 5 anos
foi acima da inflação da ordem, se não me falha a memória, de 53%. Ou seja, a ANEEL, que é a agência reguladora, normalmente todas as concessionárias estão sujeitas à fiscalização das agências reguladoras. Como nós temos aqui a CCR, que é a NTT, e, na casa da Energisa, a ANEEL. O que observo é que todos os custos da empresa concessionária, no caso de energia elétrica, como o deputado colocou muito bem, normalmente, quando se faz uma rede que vai atender poucos consumidores, ela passa a ser, vamos dizer assim, deficitária. E aí você acaba dificultando a universalização do serviço, que é um serviço público, tem que ter universalidade, né? Mas esses aumentos reais justamente é para compensar isso, né? A própria energia elétrica tem 0,5% que é para eficiência energética, que se aplica, tá, para facilitar, para melhorar o desempenho, o consumo da energia em determinados segmentos, tanto público como privado. Quando se distribui geladeiras para a população, não é que a geladeira é dado de graça, não, isso aí todos nós pagamos a energia elétrica e tem um percentual que é utilizado para fazer esse tipo de benefício, né? Às vezes você pode, através do serviço público, conseguir que uma escola seja ela toda melhorada, as suas instalações elétricas, de maneira a diminuir o consumo de energia. Então, deputado, o senhor é muito pertinente a sua colocação. Nós temos uma energia bastante cara no estado de Mato Grosso do Sul, realmente é bastante cara, então eu estou colocando aqui. Isso tem afetado, né, a economia, principalmente daqueles que recebem menos. O problema que eu vejo no nosso país é que se privatizou tudo, tá? Logicamente, quando a empresa pública, deputado, também tem que ter superávit. Porque você colocar uma empresa pública deficitária acaba sobrecarregando a população, porque você tem que aumentar os impostos para cobrir aquele prejuízo. Então, seja empresa pública ou privada, ela tem que buscar a sua sustentabilidade. O que é preciso é eficiência e eficácia, tá certo? No acompanhamento do serviço público que é prestado à população. No caso específico da energia elétrica, cabe à ANEEL e, logicamente, que a Assembleia tem poderes, eu acredito eu, para estar junto à ANEEL, buscar a prestação de contas, como está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso do Sul, para que a gente tenha aí condições de discutir e exigir que tenha um melhor serviço prestado à população sul-mato-grossense. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, que inclusive contribui bastante com esta reflexão que nós estamos fazendo, quando disse dos aumentos, né, da energia aqui no Mato Grosso do Sul, acima da inflação, e nós temos realmente hoje uma tarifa muito cara, uma energia muito cara, e temos que acionar a ANEEL, né? Nós temos que pedir informações para a ANEEL, porque, afinal de contas, é a agência reguladora, e ela tem que fazer essa fiscalização, né? É claro que a empresa tem que ter lucro, ela não vai trabalhar, né, tirando dinheiro do bolso, mas assim, qual que é o lucro que essa empresa está tendo, né? E outra coisa, né, a prestação do serviço, a qualidade, ela está atendendo, está fazendo chegar, porque é um serviço público essencial, né? Agora, não dá para tudo cair nas costas, né, do consumidor. Eu fui sábado num comércio pequeno, né, um comerciante me pegou pelo braço, falou: o senhor é o deputado, né? Falei: sou. Então, olha, eu não aguento mais pagar a conta de energia aqui e tal. Era um pequeno comércio. Ele falou assim: eu desliguei a geladeira aqui da minha loja. Desliguei a geladeira para ver se, né? Falou: não tem mais nada aqui, só tem um ventilador ventilando ar quente, né, aqui dentro. Então, assim, você se sensibiliza com a situação da pessoa. É ele, a mulher, o filho trabalhando na lojinha, né? Desligou a geladeira. Então, é uma situação muito complicada, a energia aqui no estado é muito cara. E outra coisa, eu vou dizer, eu recebi uma reclamação dos munícipes de Juti, né? Juti, aliás, eu fiz 2 indicações já, uma foi 29 de setembro do ano passado, outra foi em abril desse ano, pedindo para resolver a situação lá do fornecimento de energia em Juti, que de vez em quando cai a energia no final da tarde, e aí, só no outro dia, precisa de um gerador lá na cidade, precisa de uma subestação de energia na cidade de Juti. Nós já fizemos 2 pedidos aqui, né, e até agora nada. É toda uma população da cidade, né, reclamando.
Eu vou conceder uma parte ao colega deputado João Henrique, que não me concedeu a última vez, mas eu sou um democrata, né? É assim, a vida é assim, né? É generoso. Então, vamos ouvir o deputado João Henrique. Deputado Pedro Kemp, nós estamos igual Brasil e Alemanha. 7-1 para o senhor contra mim. São 7 apartes que o senhor não me concedeu. Acho que é o primeiro que eu não lhe concedo naquela outra oportunidade. Mas vamos chegar lá, vamos empatar, porque é um prazer ser aparteado por Vossa Excelência, como costume. Deputado, essa questão da energia elétrica que Vossa Excelência fala e tocou é um tema muito sensível e que nós, essa casa, caso desejássemos ou tivéssemos a vontade efetiva de nos unir, encontraríamos várias maneiras de resolver o problema desse comerciante. Vamos começar por uma. Essa casa aprovou um projeto na época da pandemia e ficou reconhecido pela CCJ, pelo Ministério Público, por todo mundo que quis questionar a lei que nós criamos naquela época, a impossibilidade de cortar. Quer dizer, nós estávamos interferindo na maneira de cobrança da energia elétrica. Isso ficou reconhecido como constitucional, como legal e adequado. Então, me pergunto, por que é que nós não podemos aqui aprovar um projeto que eu também propus e que foi barrado na CCJ, na legislatura passada, mas que impede, deputado Pedro Kemp, a cobrança dos tributos, do protesto dos tributos, porque metade da conta, deputado Coronel Davi, são tributos. Como é que nós vamos autorizar a empresa de energia elétrica protestar um crédito que não é devido? Aí esse comerciante do pequeno comércio que Vossa Excelência mencionou, tem uma conta de R$200, R$300, vai pagar o protesto, R$100 é o preço do protesto, ele fica atolado em dívidas. Então, quando você pega a Procuradoria do Estado, ela não cobra tributos até R$3, R$4.000, porque gera prejuízo para o Estado você ter que entrar com uma ação e ajuizar. Então, nós temos uma lei que está instrumentalizada nessa casa, que impede a cobrança de tributos até o valor de R$3, R$4.000 e pega na conta de energia elétrica cobrando R$500, R$50, R$60 de tributos na via do protesto. Então, já começa a gente ajudar. A outra coisa, deputado Pedro Kemp, é uma proposta de CPI que nós temos aqui sobre os medidores de energia. A outra CPI que foi encerrada, teve muitos questionamentos na Justiça, e foram vencidos os questionamentos, e por conta do excesso de prazo foi encerrado, coletou 200 medidores de energia elétrica, e os peritos que estavam envolvidos, deputado Zeca do PT, deputado Coronel Davi, viam a prova sendo coletada e olhavam, batiam o olho e falavam: esse medidor na minha mesa, na USP, sendo analisado de uma maneira imparcial e idônea, vai acontecer variação para mais de energia elétrica. Esse era o medo da empresa, da companhia de energia. Essa perícia ser realizada e demonstrar que eles precisam adequar e trocar todos os medidores que estão medindo a mais. Há variação. Todos os técnicos, engenheiros elétricos, deputado Atioca, que conversamos à época, disseram, só não sei quanto, mas que vai determinar que são antigos, inapropriados e que estão lesando a população, não há dúvida. Então, por que toco nesse assunto, deputado Pedro Kemp? Para convocar a Vossa Excelência para assinar esse pedido nosso de CPI, porque esses medidores foram coletados de maneira adequada, aleatória, estão dentro do laboratório da USP. E nós já pagamos a perícia, essa casa gastou mais de R$100 mil. Então, nós precisamos aproveitar essa perícia e, caso não consigamos fazer a CPI ou coletar, ou haja algum tipo de interferência divina nas nossas vontades de avançar nesse tema, deputado Pedro Kemp, que nós possamos fazer, fora da casa, uma ação judicial de produção de provas antecipadas, aproveitando esses medidores que foram coletados. Porque uma vez a USP colocando que há variação nos medidores, o senhor pode ter certeza que o medidor do seu comerciante, do comerciante que lhe ouviu, que lhe cobrou, do seu eleitor, do seu amigo, dos seus familiares, serão trocados e nós teremos um avanço e cobrando o preço adequado e justo das pessoas. Então, são dois temas:
a legislação que nós precisamos alterar, impedir o protesto dos tributos que estão nas contas, essa CPI ou uma ação dos deputados de maneira independente de produção de provas antecipadas, porque os medidores estão coletados. O que nós queremos saber? Se realmente eles estão medindo aquilo que as pessoas consomem. Hoje, é uma das maiores desconfianças que as pessoas têm, deputado Pedro Kemp. Ninguém quer deixar de pagar energia, mas todo mundo tem a certeza de que o medidor, que é velho, que é ultrapassado, está lhe cobrando além do que deveria. É um sentimento de estar sendo lesionado, roubado, furtado. E vai uma pessoa ter qualquer tipo de problema na energia elétrica e receber aquelas fiscalizações extraordinárias, o furto de energia. O que acontece com a vida dessa pessoa? No inverso. Agora, com a companhia, parece que nada nunca acontece. Então, acho que é um momento que nós temos que nos unir e avançar tecnicamente. Estamos maduros e preparados para isso. Então, cumprimento Vossa Excelência e convido a avançarmos nesse tema, porque colheremos os frutos para a população e a sociedade. Obrigado. Agradeço a parte. Vossa Excelência terá o meu apoio nesse projeto, assinatura, inclusive, se precisar. Acho que é uma sugestão muito importante. E a questão da CPI também, se for proposta, tem a minha assinatura. Acho que nós tínhamos que continuar aquele trabalho que foi iniciado lá atrás, essas auditorias nos medidores de energia, né? Aliás, já foi pago, essa auditoria foi paga, e nós precisamos dar continuidade àquele trabalho, né? É como disse aqui o deputado João Henrique, quando há um furto de energia, a empresa vai para cima, vai na garganta do consumidor e multa e etc. E quando o consumidor é lesado pela empresa, não acontece nada. Então, eu acho que nós temos que avançar e vou apresentar um requerimento à ANEEL solicitando uma série de informações sobre a empresa aqui do Mato Grosso do Sul. Concedo mais uma parte, com muito prazer, ao deputado Roberto Rachoca. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Só para contribuir com algumas informações, aqui no Mato Grosso do Sul, a Energisa tem, ao longo dos últimos anos, tendo um lucro anual da ordem de R$500 bilhão. No ano passado, mais exatamente em 2022, foram 556 milhões de reais. Nós temos aqui uma tarifa 15% maior que a média nacional e, além disso, assim mesmo nós tivemos um aumento, tá certo, acima da inflação, praticamente o dobro da inflação para o consumo residencial. Eu coloco isso para dizer que mesmo passando todas as dificuldades que tiveram a pandemia, que afetou a economia do Brasil como um todo, logicamente que as famílias também que recebem os menores salários e pagam a conta de energia compulsoriamente, que não fica sem energia, nós temos que avaliar, o Mato Grosso do Sul tem que reagir a essa questão do aumento, tá certo, dessa forma, visto que a empresa privada precisa ter lucro, mas precisa ter um controle também desse lucro, de forma que razoável, né? não caia tudo nas costas do consumidor, tá? Porque realmente é bastante difícil. A energia é um bem que ninguém vive sem. Então, nós precisamos ter a garantia da prestação do serviço, mas que as pessoas possam pagar sua conta, sem, como o deputado bem colocou, sem sacrificar outras suas necessidades básicas, para não ficar sem energia. Então, eu queria colocar essa contribuição para o seu discurso. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Importante essa contribuição, quer dizer, a empresa tem um lucro na ordem de R$500 bilhão, né, de reais, e é a energia mais cara do país, né? Como disse aqui o deputado Roberto Rachoca, a 10ª, 15% acima. Então, nós precisamos questionar isso, né? Por que o Mato Grosso do Sul está sendo penalizado dessa forma? E a ANEEL, como uma agência reguladora, ela tem que prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa do Estado, né? Afinal, para que existe uma agência reguladora? É também para justamente defender os interesses da população, não deixar que uma concessionária dessa possa lesar, né, o consumidor sul-mato-grossense. Eu concedo uma parte ao deputado colega Renato Câmara. Deputado Pedro Kemp, eu acho que esse é um tema importante, principalmente em época de calor, de ondas, de El Niño e tantas variações
climáticas, reflete na conta de energia. Mas esse é um assunto que nós precisamos discutir todos os ramos, não só a Energisa. Energisa é o último ramo, é a última etapa da distribuição de energia. Ela começa lá na CESP, que agora é chinesa. Então, ela produz energia e vende para as concessionárias que têm interesse. Depois você paga a transmissão dessa energia, que é outra empresa. E aí tem os impostos nessa transmissão. Depois, quando chega na estação de distribuição, da estação para o consumidor, que é a parte da Energisa, que é apenas um elo da corrente. E todo o problema fica para a Energisa, que faz o repasse da energia, que deveria ser a mais barata do mundo, porque ela é produzida por um recurso natural, que são as hidrelétricas, e também precisa de uma regulamentação federal, que o governo federal precisa desburocratizar a venda de energia. Tantas pessoas querendo vender energia solar, querendo montar fazendas de energia solar, e é uma burocracia gigante e taxas gigantescas. Por que não libera a produção de energia solar para outros empresários têm que ficar nesse monopólio chinês que quer comandar a nossa energia, as nossas ferrovias e, com isso, manipular a nossa produção? Então, o buraco é mais embaixo, não é só a Energisa. A Energisa é um elo, e às vezes um elo até mais fraco, dentro de um sistema que precisa ser alterado como um todo. E outra situação que eu acho importante, Juti, eu tenho militado na cidade de Juti, desde a época que a querida Laca, ex-prefeita, me levou para Juti, para a gente ter uma atuação política lá. E nós já fizemos vários encaminhamentos para a Energisa, e esse segundo ponto de distribuição de energia já está sendo construído, está na reta final, e em pouco tempo vai minimizar a distribuição de energia de toda essa área. Então, são algumas informações que eu gostaria de colocar para poder também participar desse debate tão importante. Eu acho que nós temos que discutir mesmo, discutir o preço, discutir impostos, discutir o monopólio estrangeiro, discutir toda essa questão que envolve a energia. Parabéns pelo tema, deputado Pedro Kemp. Obrigado, deputado. E para encerrar, fico contente de saber que Juti logo vai ter esse problema resolvido, né? Mas, para encerrar, quero dizer que nós vamos apresentar um requerimento à ANEEL solicitando uma série de informações para que nós possamos continuar fiscalizando a concessionária de energia elétrica do Mato Grosso do Sul. E nós vamos fazer a defesa aqui dos consumidores, tá? Eu sei que tem a produção, tem a transmissão, tem o serviço, né, local, tudo hoje privatizado e quarteirizado, né? Uma empresa contrata outra, um joga nas costas do outro, mas, ao final, quem paga a conta caríssima é o consumidor. E quem tem muita dificuldade para manter o seu orçamento doméstico, comprando comida, comprando material de higiene, pagando a escola do filho, ainda tem que reservar o recurso para não ter a sua conta, o fornecimento de energia cortado, né? E isso eles cortam rápido, depois para religar é demorado. Mas as famílias hoje estão fazendo um malabarismo para poder manter o fornecimento da energia. Muito obrigado, senhor presidente.